Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O refrão que acompanha o Salmo 106. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Em tempos comuns, na esperança, caminhemos à certeza e à luz do amor de Deus por nós. Sua presença consola e liberta. A liturgia da palavra neste final de semana, principalmente a primeira leitura e o Evangelho, nos recorda que Deus está sempre presente na história e em nossa vida pessoal. É uma presença que consola e liberta, não obstante nossa incapacidade de sentir e percebê-lo ao nosso lado. Os acontecimentos que envolvem a nós e ao mundo, às vezes, podem levar-nos a questionar a presença e até mesmo a existência de Deus. Muitas vezes o mal parece predominar. É inevitável que tal sensação não abale a nossa fé. O personagem Jó, Deus responde a ele os seus questionamentos enquanto fiel e sofredor. A resposta de Deus, porém, não anula o sofrimento de Jó, nem explica os motivos, mas lhe chama a atenção para não esquecer que tem a última palavra sobre os destinos do mundo desde a criação. Deus recorda a Jó a sua soberania sobre o universo e sua presença constante na história, por mais contraditória que essa possa parecer. Quando o ser humano esquece essa verdade, a vida se esvazia de sentido. O Evangelho mostra que o seguimento de Jesus não anula nem cancela situações de perigos na vida de seus discípulos. O que Jesus pediu aos primeiros, continua pedindo a cada um de nós. Passemos a outra margem. Ser discípulo e discípula é estar disponível a fazer travessias constantes em busca de justiça, amor e paz. É o encontro dos mais necessitados. As coisas não mudam se não tivermos coragem de fazer percursos assim, muitas vezes perigosos em busca de transformação e dias melhores. Na mentalidade bíblica, o mar simboliza o caos, a morada das forças do mal. Nesse trecho do Evangelho representa os obstáculos que os cristãos e cristãs de todos os tempos têm que superar para permanecerem fiéis aos ensinamentos de Jesus. Os discípulos quase pereceram enquanto Jesus dormia. Aqui, o sono de Jesus simboliza o esfriamento da fé dos discípulos. Enquanto não havia perigo, os discípulos não falaram com Jesus, não dialogaram com ele. Somente quando a barca estava para afundar, invocaram a sua presença. Jesus os repreendeu porque se lembraram dele somente na situação desesperadora. O que é comum a cada um de nós, né? Quando a barriga dói,
a gente corre atrás. Como cristãos e cristãs, devemos recordar que o Senhor está sempre presente e viver em função da sua presença, mesmo quando as adversidades são muitas. Ir a outra margem é o imperativo cristão. A travessia não é fácil, mas é possível porque o Senhor está presente, consolando, libertando e fortalecendo, fazendo passar do medo à fé autêntica. Seria tão bom que Deus nos atendesse à nossa maneira. E quando é para experimentar a força de sua palavra, de sua vontade, que requer de nós renúncias e conversão, achamos pesada a missão. Esse é o comum da esperança neste mês do coração de Jesus. Como que as virtudes do amor de Jesus por nós são praticadas em nossas ações diárias. E como experimentamos com Nossa Senhora a meditar mais na palavra, a entender a vontade de Deus e a transformá-la em busca concreta, como nos lembra São Paulo, correr atrás da meta do bem supremo, que é Cristo Jesus, meu Senhor. Este é o comum da esperança, a perseverança da fé, os exercícios da caridade numa força de esperança em momentos tão difíceis. É assim que diariamente estamos irmanados a tantos e a todos que pedem orações pela pandemia, outras adversidades, outras enfermidades. Unimos-nos de coração a todos que padecem, passam por tantas formas de calvário. Mas também, como diz o Salmo e nos recorda, é preciso dar graças. Deus tem demonstrado a sua infinita misericórdia, tem nos acompanhado, tem nos assistido. Assim manifestamos a força de orações a tantos que têm pedido, Ao Lauro, a sua família, sempre a serviço desse programa, a Dona Conceição Souza, mãe da Sônia, tantos outros aí, Ritápolis, São João, Lavras, pedindo orações e por onde a gente passou, quantos pela internet, pelo Zap, têm pedido orações. Então, irmanemo-nos nessa força do amor de Deus. E desde já agradecemos o dom da vida também nessa semana, no próximo dia 23, de Dom Valdemar, nosso bispo emérito. 87 anos de vida, servindo ainda com a presença e o testemunho a Igreja de Jesus Cristo em nosso meio. Agradecemos a tantos que esse final de semana celebram também o dom da vida. Que Deus abençoe a todos. Unamo-nos em preces e orações a toda a nossa diocese, a você que aqui reza todo sábado conosco. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora nos proteja a todos, que estenda sobre nós o amor de Deus e o sirvamos em gestos, palavras e ações. Grato pela oportunidade no programa, uma abençoada final de semana para todos nós. Que bom estar aqui com você nesse momento especial do nosso programa, da nossa programação, não é? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia de hoje. Porque uma certeza eu tenho. E eu posso te garantir, não tenho dúvidas de que hoje, mais uma vez, você terá não só uma bênção especial, mas terá um motivo muito especial para depois de ouvir esse programa dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque realmente aquilo que o Padre Alessandro acabou de dizer vale para minha vida, vale para minha casa, vale para o meu sonho, para os meus projetos. Portanto, preste atenção no que eu tenho para te dizer. Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos criou para a derrota. Deus não nos criou para a angústia. Deus nos criou para sermos felizes, realizados, cada um na sua profissão, cada um na sua área, cada um na sua vida, na sua vocação. Não se esqueça disso não. Deus te quer assim, um homem realizado, um homem feliz, uma mulher feliz. Eu sou um padre muito feliz. Eu dizia há alguns dias atrás, já repeti isso também várias vezes, se eu não fosse padre eu seria o homem mais infeliz do mundo. Eu sou um homem totalmente realizado na minha vocação. E isso é tão bom.
claro que temos dificuldades. Apesar dos pesares, das dificuldades do dia a dia, sim, a dificuldade a gente enfrenta. Pedra, se ela for pequena e estiver no nosso caminho, a gente chuta ela, eu chuto. Se for pequena, eu chuto, se for grande, eu pulo. É isso que você tem que fazer. A dificuldade, o obstáculo, se for pequeno, chuta, tira do seu caminho. Se ele for um obstáculo grande, pula ele, pula o obstáculo. Agora não fica reclamando e aí pelos cantos da casa, choromingando aqui e dali, isso não vai resolver não. Vai à luta, busque a solução, fique com Jesus Cristo, tenha Deus presente na sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Bom estar com você para mais uma meditação da palavra. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos.
Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, essa introdução ela é importante: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Olha que forte essa palavra. Deus sabe do que você precisa. A verdade é que a gente não sabe rezar. Ou seja, muito antes de que você peça, Ele já sabe o que você precisa. Tanto é que a oração do Pai Nosso surge neste contexto: Senhor, ensina-nos a rezar. A verdade é que nós não sabemos o que nós precisamos. Ora, eu duvido que algum de nós, se Deus não tivesse nos ensinado, algum de nós um dia iria fazer essa oração: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós nunca iríamos pedir isso. A nossa oração é muitas vezes assim: Senhor, eu preciso de saúde. Senhor, eu preciso de trabalho. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente fala tanta coisa. Mas o que de fato a gente precisa? Está aqui. Nesta oração está tudo que você precisa. As coisas mais essenciais da sua vida estão aqui, nesta oração. E por isso o Senhor Jesus nos ensinou, porque Ele bem sabia que a gente precisava dessas coisas e que sozinho nós nunca pediríamos essas coisas. Então Ele veio nos ensinar: quando vocês orarem, peçam assim: Pai nosso que estais nos céus. Primeiro, lembre que Ele é vosso Pai. Portanto, Ele cuida de você. E não é só seu Pai, é Pai nosso. Ou seja, somos irmãos. Estamos juntos. Então Ele é teu irmão, viu? Vocês são irmãos uns dos outros e vocês têm um Pai. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. E ao nome dele toda honra, toda glória, toda adoração ao nome dele. Todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor. Santificado seja o teu nome. E peça que o reino dele venha, para que saia esse reino de maldade, para que o reino de Deus venha, que teu reino venha, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Que a tua vontade seja feita na terra. Por quê? Porque a tua vontade é melhor do que a minha. A tua vontade é melhor do que a nossa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui é preciso que você entenda que Deus está falando do pão material, mas também do pão espiritual. Sim, o pão material, precisamos do pão de cada dia. E veja que não é o pão do mês, é o pão de cada dia. Jesus sempre falou para a gente ficar preocupado com hoje, nunca com amanhã.
A cada dia basta suas preocupações. Não vos preocupeis com o que vão comer amanhã, mas só estejam preocupados hoje. Se cuida do dia de hoje. Cada dia basta as suas preocupações. Por isso, o pão nosso de cada dia. Nós estamos pedindo pão material para o dia de hoje. Mas também estamos pedindo pão eucarístico. Nós podemos falar que esta também é a Eucaristia, aquele pão vivo que desceu do céu. Todos os dias nós podemos comer deste pão. E nós vamos agora pedir perdão. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Só que detalhe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é por isso que depois o Evangelho continua dizendo: se vocês perdoarem aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará. Veja, gente, é uma condição. O Senhor Jesus nos ensinou uma oração com uma condição. Se eu perdoar, ou seja, a sua medida será a minha medida. Se você quer perdão, dê perdão. Se você quer perdão, perdoe. Isso é muito importante. E a oração termina: não nos deixeis cair em tentação. Jesus sabe, vocês vão passar por tentações. Peçam para mim, peçam para o Pai que não os deixe cair em tentação. Que Ele os livre do mal. Quem é o mal? É o maligno, é Satanás. Gente, que oração. Que oração, por isso que nós fazemos ela todos os dias. Foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E veja, é uma oração poderosa, hein? É uma oração poderosa. Eu poderia dizer que é uma das orações mais poderosas que existe, porque foi o próprio Jesus quem a ensinou. E veja que no final ele nos pede: peçam para livrar-se da tentação, porque o diabo vai tentar vocês. E peça para livrá-lo dele, porque ele vai tentar perder vocês. Livra-nos do mal, Senhor. Que aprendamos com Jesus esta oração tão importante, essa oração tão poderosa. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudações, meus caros ouvintes da Rádio Emboabas. Tudo bem com vocês? O texto que nós vamos escutar hoje é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, do 12º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é a verde. Diz o seguinte: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? O texto começa com Jesus dizendo: Vamos para o outro lado do mar. Na parte oriental do Mar da Galileia ficava a Decápole, território considerado pagão pelos judeus e, portanto, lugar impuro onde os demônios estavam soltos. Ir para lá significava deixar seguranças demarcadas para enfrentar o inimigo no território dele. A situação de Jesus e dos discípulos já não era boa na Palestina.
ódio crescente dos doutores da lei, acusações, incompreensões de familiares e amigos. O que os espera do outro lado do mar? Os pescadores temiam entrar no mar da Galileia durante as tempestades de vento. Evitavam sair de barca quando o tempo indicava a possibilidade de vendavais. É numa dessas tempestades que nos encontramos dentro da barca no meio do lago, junto com Jesus e os discípulos. A barca ameaçava virar, a água entrando, as ondas nos cercam e o medo nos envolve. Além da tempestade, vem à nossa mente o significado do mar para os antigos, que lembra o mundo pagão. Nas ondas que ameaçam nos engolir, vemos os demônios que se sentem ameaçados e começam a atacar. Os discípulos apavorados se irritam com Jesus, pois ele está tranquilamente dormindo na parte de trás da barca. Vão acordá-lo e o repreendem. Mestre, não te importas que nós morramos? O medo dos discípulos e o nosso se contrapõem à tranquilidade de Jesus. Ele não tem medo de estar no meio das forças que aprisionam e alienam as pessoas. Ele confia na presença vitoriosa do Pai, de Deus, do qual ele é o enviado. Jesus acalma o mar com palavras de ordem que vencem os demônios. Ele mostra que os poderes que causam medo e por isso escravizam estão sob seu domínio. O vento parou e tudo ficou calmo. Agora é Jesus quem nos repreende. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? A falta de confiança na ação misteriosa de Deus, que pode vencer os poderes do caos e da morte, provoca o medo que paralisa. Além das perseguições oficiais e da incompreensão familiar, Jesus está agora às voltas com o nosso medo. É estranho que os discípulos fiquem muito cheios de medo. Depois que Jesus acalmou o mar e tudo ficou calmo, é um medo diferente do anterior. Antes, temiam as forças da morte, que não pudessem ser vencidas. Agora o medo os atinge ao perceberem tais forças vencidas. É o temor reverencial diante do mistério do reino de Deus. Esse temor de Deus indica a aceitação da impossibilidade humana de vencer as forças poderosas da morte e o reconhecimento de que só Deus pode fazer isso. Tal experiência nos leva a perguntar sobre Jesus: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Uma pergunta que abre caminho para descobrir Jesus como alguém que traz consigo o poder de Deus para preservar a vida diante das forças da morte. A fé dos discípulos começa a brotar a partir dessa experiência do mistério. Não podemos ficar paralisados por causa do medo. Temos que ter fé e confiar no poder de Jesus. Meus caros ouvintes, nós estamos agora comemorando também neste domingo, o domingo do dízimo. Eu gostaria de agradecer a cada um que colabora com a sustentação da nossa paróquia. Agradecer também aqueles que colaboram com as obras de caridade da nossa paróquia e também aqueles que colaboram com a obra de evangelização da nossa paróquia. Tudo isto por causa da importância do dízimo. Vamos juntos agora rezar a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o meu dízimo, não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um simples contributo, porque não precisais dele. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade.
pois tudo o que temos e recebemos vem de vós. Abraços, meus caros paroquianos, ouvintes e amigos. Muito obrigado. Deus os abençoe. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.